Oi, eu sou o Alexandre Lopes da Vitrópolis. Estamos aqui em Jundiaí com a banda BC3, direto da loja de som e instrumentos musicais Mais Som, Rua Zacarias de Góes 377, Vila Boa Ventura, Jundiaí, São Paulo. Vamos conversar um pouquinho aqui com a Ferigato, que é voz, Lelo Camargo, guitarra, Maurício, baixo e Diego Nascimento, bateria, após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quente, né? Como é que estão a correria aí? Muitos shows, muitos eventos? Gravando, estamos gravando bastante. Dá para lançar um single e um álbum agora. Vai ser um single praticamente. Né? A gente não tem essa pretensão de ficar fazendo muito trabalhado. Simplesmente lança e deixa acontecer. Tá bom. A gente vai estrinchar um pouco mais pra frente isso aí, tá bom? Primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui, referente ao nome que eu achei bem interessante, cara. Ó, nos contos sobre o início, era Pierrot Kids, né? Aí passou para Bonnie e Clyde e os Comedores de Cérebros. Esse é o nome por trás da sigla BC3. Da cabeça de quem veio esse nome? A gente tinha. A Pierrot era uma banda que eu já tinha um tempo, aí eu chamei o Maurício pra entrar, só que daí tinha mais algumas pessoas que estavam tocando com a gente que acabaram saindo e ficou eu e o Maurício. Daí não tinha mais sentido, né? E a gente começou a pensar em fazer que nome que a gente vai usar agora. Aí eu queria fazer uma coisa assim, meio revista em quadrinhos, de zumbis, comedores de cérebros, alguma coisa assim. Sim. E ele, o primo dele, vieram que também tocava com a gente, veio com a ideia de lançar Bonnie e Clyde. Daí a gente começou, ia ficar legal, Bonnie e Clyde e os comedores de cérebro, uma coisa meio de revista em quadrinhos. Só que daí a gente falou assim, um pouco longo, né? Ninguém vai decorar muito. Daí a gente fez assim, B, C ao cubo, que são 3 Cs. Que não pegou, ninguém entendeu isso. Daí acabou virando BC3. E é o B de Bonnie, né? Daí Clyde, comedor de cérebro. Porque Bonnie e Clyde é aquele casal lá, Isso, exatamente. de assaltantes lá, né, de bancos, né? Exatamente. O Comedores de Cérebro tem a ver com zumbi, é isso? Isso, a gente queria fazer uma coisa meio quadrinho, como se o Bonnie e Clyde estivesse no mundo de zumbis. Entendeu, mano? Daí a gente misturou, só que daí o nome ficou comprido, a gente tentou cortar pra sigla. Só que daí ficou C ao cubo, mas ninguém entendeu muito CCC. É da sua cabeça que veio isso? A das nossas. Aí quando ninguém entendeu o DC ao cubo, virou DC3. Ficou mais fácil dele também, né? Bastante. Mas é legal, cara. É interessante o Bonnie e Clyde nos cérebros. Acho que seria legal esse nome por inteiro, cara. Né? Porque se você for ver bem, nos anos 80, as bandas tinham um nome mais comprido, né? Isso. Nem João Penca e os Miquinhos da Mestrada. Exato, E de exatamente. Abelha e os Abóbora Selvagem. Então acho que seria legal. Sim, sim. Quem sabe? E um diferencial também, né, cara? Mas beleza. Ó, no hiato de 20 anos que vocês tiveram, primeiramente, por que ocorreu esse hiato? E na volta vocês mudaram o estilo que vinha de um metal punk para um atual pós-punk, né? Foi uma escolha baseada em quê? A volta e a mudança do estilo. Bom, o hiato aconteceu porque eu acho que a gente se enjoou um pouco naquela época. Né? Foi mais para final de 2002, acho que 2003. Ele estava com outros projetos e a gente também, o resto da banda também estava pensando em outros rumos. Né? A gente era muito... Estava na parte dos 20 anos ainda, 20 anos. Tinha muito ego, tinha muito sonho, muita idealização de coisas que naquela época não cabia pra gente. Se a gente continuasse, a gente ia acabar perdendo até amizade. Então a gente achou melhor encerrar a banda. E tanto que daí de 2004 a 2012 eu fiquei praticamente sem tocar. Me encostei no instrumento. Aí uma outra banda que meu primo fazia parte, me convidou em 2012, voltei a tocar. Né? Aí depois da Índia a gente não falei mais. E aí o nosso retorno aconteceu há um ano atrás praticamente. Não, com 2 anos, Aí a gente começou a conversar, trocar ideia. Daí eu vi que a gente tinha maturidade para continuar o projeto, porque a gente sempre acreditou no projeto. Só que eu achava que faltava maturidade. Entendeu? E realmente naquela época faltava. Aí quando a gente voltou, conversando, todo mundo hoje já tem família, tem sua vida, tem tudo certo. E já passamos
maioria que já passou dos 40, né? Não, você não chegou ainda nos 40. 40. A maioria chegou nos 40, só a nossa criança aqui que está bem. Então a gente... Tá bem, né? Tá bem. Aí então a gente, daí eu vi assim, tipo, eu percebi que a gente tinha maturidade, eu chamei ele, falei, cara, e se a gente gravasse aquelas músicas? Na ideia inicial era só para gravar aquelas músicas que nós tínhamos feito naquela época. Mas você sabe como que é, né? Você começa com aquela rotina de ensaio, vai esquentando, vai voltando, o forno vai aquecendo. Esse cara entrou, ele remodelou algumas músicas, ele repensou o formato das músicas. Ele praticamente caiu no nosso colo, porque a gente foi ensaiar sem baterista no estúdio. Aí, saindo do ensaio, a gente perguntou pro dono do estúdio assim, você conhece algum baterista que está disponível, alguma coisa? Ele falou, por coincidência, alguém ligou aqui agora falando que estava procurando uma banda. E era Nesse ele, dia eu tinha perguntado. Tá vendo? É coisa de destino, né? Destino. Era pra Aí ser. foi gente, Ou né? sacanagem de destino também, né? É sacanagem destino, né? Vamos ver se ele tá brincando ou não. E a feira, ela começou quando? A FEI começou um pouquinho depois, né? A gente fez Negócio do ano passado. o negócio do passado, a gente estava procurando uma vocalista, nós tínhamos uma outra vocalista na época, mas acabou não dando certo. Aí apareceu a Fernanda, fomos fazer um testezinho com ela e se a menina abrir a boca já não precisa fazer mais nada. Era a peça que tava faltando. Ah, que legal, cara. Só Ela é meio mágica. Na verdade, tudo isso é história, porque na verdade eles estavam esperando eu crescer, né? A gente tem essa- Tem outra história, na verdade. Ela tem a mesma idade que eles estavam tipo assim, no berçário, olhou e falou, aquela ali, ó. Na hora que ela aquecer, ela vai ser vocalista. Vamos esperar mais Porque, assim, 26 anos, né? Pelo choro dela no berço, ela vai ser vocalista. Ó, pensa assim, a banda começou em 99. Um choro pós-punk. Né? Ela nasceu em 98. É, né? É, 98. Então a gente tem que esperar um pouco. Só que ninguém avisou pra gente que um pouco era E aí, 20 e poucos anos. esse é o verdadeiro amadurecimento da banda. Ó, eu fiz perguntas para cada um integrante, eu vou estar intercalando aqui, tá? Primeiro pro Lelo. Além de guitarrista, tecladista e backing vocals, também é projetista elétrico? Eu sou projetista elétrico de automação industrial, formado em análise de sistema, com MBA de gestão de TI, mas eu faço só por hobby. Banda é coisa séria, meu. Não dá, né? Só música não dá. Infelizmente no Brasil não dá, né, cara? Temos firmeza. Ou se desse, né? Seria bem mais legal, porque fazer o que você gosta. Seria legal, bem gostoso, mas ainda não dá. Não, uma hora vai dar, né? Assim, sempre saiu disco, certeza. Ó, reviver a essência do rock alternativo com autenticidade. Por que vocês acham que ele perdeu a sua autenticidade? Autenticidade. A gente tem o costume de falar que antigamente não, quando a gente estava começando a banda, naquela época começou meio que pasteurizar as bandas, né? E foi uma época que teve aquele boom do emocore, né? Teve CPM22, NX0, todos esses siglas, hein? Que mais tinha? Fresno, e assim, o próprio Charlie Brown Jr. Tinha um formato que era muito dentro, assim, era muito parecido, né? E a indústria daquela época parece que queria que fosse aquilo ali. Se você não fosse aquele formato, você estava fora do mercado. E nos dias de hoje, nem isso a gente tem mais no DVD, né? As produções de bandas de rock, hoje em dia a gente vê que está bem abaixo do que era daquela época, que já era ruim. A gente vê assim, se a gente pegar os anos 80, a única maioria do rock brasileiro era guitarra com coros. Você quase não ouve uma distorção. Quando tinha uma distorção, era uma distorção sintetizada. Era um negócio meio para abafar aquele som da guitarra. O rock, na verdade, no Brasil, acho que nunca teve uma estrutura de rock mesmo. Porque tem muita banda boa que foram injustiçadas desde o início. Né? Muita banda acaba sucumbindo porque o próprio mercado não quer adicionar esse tipo de som, sei lá, eu não sei quais são as interferências. Eu vi uma entrevista do Globão, né, falando que eles nunca deixaram o rock no Brasil ter a sonoridade suja. Eles sempre quiseram que essa pessoa tá bom assim, vai levinho, pega levinho, entendeu? Então nunca teve abertura, sempre quiseram formatar. Aí, só que ainda nos anos 80 você tinha um de pessoas que eram inspiradas, né? E assim, ainda você ouvia solos, você ouvia, sabe? Porque a música pede quando ela nasce. Nos anos 90, no final dos anos 90, eu acho que alguns produtores que se destacaram,
uma banda ou outra, eles começaram a querer fazer uma máscara pro rock and roll. Então assim, tira solo, deixa a música com 3 minutos e meio, repete muito o refrão. Isso vai tirando a alma da música. Entendeu? Não é a música como você compõe. Se você compõe uma música que repete muito o refrão, legal, você compôs a música assim. Mas você fazer isso de todas as músicas para fazer um padrão, isso tira qualquer originalidade da música. E a gente acabou no que deu. O rock acabou sendo sucumbido e desde 2010 não tem uma música na parada de sucesso no Brasil de rock da Billboard. Não tem, nunca mais teve. Ô Maurício, além de baixista e back vocal, é colecionador de Lego também? Total. Também idealizador da cena. Primeiro vamos lá, fala sobre o Lego, depois eu falo da cena. Não, Lego é tipo uma obsessão, gosto muito. Ultimamente não tenho comprado porque não tem espaço, também não tenho mais dinheiro para isso. É muito caro. E assim, não sei, cara, não sei o que tem naqueles bloquinhos lá que me atrai. Então, não dá para explicar direito a obsessão pelo Lego. E da cena foi um negócio muito despretensioso. Eu estava num grupo de músicos e um cara jogou ali uma música que ele tinha gravado, uma música autoral, tá? E ninguém deu bola. Quando foi isso? Já tem uns 3 anos. 3 anos? Ninguém deu bola pro som do carro. Ninguém comentou, passou batido ali, como se ele tivesse colocado. E eu olhei e falei, caramba, na época tinha uma banda aqui com o Benny, né, a Hit Lord. Assim, banda de metal, a gente sabe que é difícil conseguir os espaços. Uma banda de metal sendo autoral, né? Mas a gente estava tocando bastante, a gente estava conseguindo avançar. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, é injusto, os próprios músicos não apoiam no trabalho. E perguntei no grupo, né? Se eu montasse um grupo de WhatsApp só com música autoral, vocês tocariam, né, com os músicos autorais? Aí tem o time do Bato, né? Ele foi o primeiro a responder. Ele falou, não, se você quiser isso aí, todo dentro, né? Veio ele, mais uma leva daquele grupo, e ele surgiu os primeiros, né, da Atena. E a ideia inicial era juntar a galera, juntar todos os músicos que faziam autoral, para se conhecerem, para as bandas se conhecerem, para um conhecer o trabalho do outro. E, assim, aos poucos o grupo foi crescendo, bem grande, tem muitas bandas. E hoje em dia a gente vê, se teve banda que achou seu músico que faltava dentro da cena, bandas que estão saindo para tocar juntas, algumas bandas fazem, se juntam, né, para poder fazer música e tal. E também através do Acena que a gente achou que ela entrou no Acena. Eu ia falar isso, porque se Ela não fosse veio, o coletivo, se não fosse a gente estava procurando talvez vocalista ainda, né? E foi assim, o Acena foi uma coisa que não foi criada para autopromoção ou para divulgar alguma coisa, ela foi criada apenas para juntar para algumas bandas que fazem. E ela começou aqui em Jundiaí. Depois passou para cidades também. Aí tem músicos de Campo Limpo, de Várzea, de Tupéva, tem alguns de Campinas, São Paulo, tem vários da região. Ela tem uma sede fixa ou é virtual? Não, é virtual. Virtual. E no momento agora, assim, a cena no início a gente começou a procurar lugar para pôr as bandas para tocar. Só que aí a gente viu que não é bem isso que as bandas querem. Elas não querem só o palco, né? Elas querem ser vistas. Então, o trabalho agora no momento está sendo mais indo em busca de abertura para manifestação popular, assim, pública, né? Por exemplo, tem uma praça ali, a gente está com a Praça do Coreto aqui da Vilares, tem um local ali que daria tranquilamente para as bandas se apresentarem, não só bandas, mas qualquer tipo de manifestação artística. Então, seria ideal, assim, a prefeitura conseguir dar essa abertura sem precisar de alvará, sem precisar de alguma lei de incentivo. A gente simplesmente chegar, montar nossas coisas e se apresentar. Sem precisar de nenhum tipo de Tipo um palco livre, né? um palco livre. Igual tem lá em Votorantim, lá o palco livre. Isso, muitas cidades têm isso. Por que Jundiaí não pode ter, né? Ó, Fê, além da voz e violão, tem algum trabalho paralelo musical? E como é ser a única mulher no tênis aqui na banda?
tenho um trabalho paralelo, mas eu só trabalho com música mesmo, que há um ano e meio vem sendo minha grande conquista aí, que eu também faço música no TikTok, né? Eu sou streamer de TikTok, faço lives quase todos os dias, então canto todo dia. Foi apresentado por uma amiga e artista sensacional também, a Carla Hill, o TikTok para mim, que é uma alternativa hoje em dia para muitos artistas. Você vê que não é só dancinha, né? Você dancinha, é algo interessante de mostrar. Eu faço o Boteco Retrô lá, que são lives todas as noites, principalmente, de música e papo também, bate-papo. É como se a galera estivesse tomando uma cerveja comigo no boteco e a gente tocando um violão. Só música antiga também, brasileira, rock. Eles gostam. Assim, tira você qualquer ideia que você tiver. Esse é o meu grande Praticamente objetivo. um tratamento psiquiátrico. E como que é você com eles aí? Assim, como mulher na banda, eu acho que eu até dei já uma prévia sobre isso, mas eu me sinto muito ouvida. A gente sabe que isso é uma das coisas que mais a gente passa na sociedade, é não se sentir ouvida, né? Nas grandes esferas mesmo das relações, né, interpessoais. Aqui eu me sinto muito ouvida e os meus gostos, os meus limites respeitados. Acho que é isso, em primeiro lugar, minha capacidade reconhecida também. Consigo evoluir aqui também, então eu acho que Você acha que seria diferente se fosse 4 mulheres? Acho que não. Eu acho que talvez, porque assim, nas vivências das mulheres também fazem muita diferença, mas eu acho que são 3 pessoas que se esforçam muito de me incluir de verdade na banda, sabe? Como pessoa que faz música, mas também reconhecendo a minha vivência como mulher. Porque não adianta a gente só falar que todo mundo é igual, porque na verdade a gente sabe que temos vivências diferentes como gênero, né? Então, eles reconhecem isso, eles sabem disso, têm essa consciência e eles me incluem, acho que de uma forma mais igual, né? Do que em outros locais que eu já tive vivência, assim, principalmente artísticas, né? Porque a gente sabe que o mundo artístico ele também é reflexo da sociedade. É bom ser ouvido, né, cara? Ter sua opinião válida, né, cara? Isso é muito, muito importante, muito legal. O legado que cada artista deixa em sua obra, ele é muito importante, não é só para ele, mas para as gerações posteriores. Qual o legado que vocês querem deixar? Nossa, música. Música, Nossa mensagem... Mensagem verdadeira, né? Cada pessoa que escute a nossa música sinta realmente aquilo é verdadeiro. As letras, elas falam praticamente sobre o quê? É bem variado, né? Tem muita música ali. A gente pega influências de várias coisas. Tem uma música que ele e o primo dele, da época, fizeram sobre aquele filme Kids, que era um filme que retratava o uso de drogas. Sim, Kids, né? Delinquência juvenil. Basicamente, a gente está trazendo nesse álbum, principalmente, um pouco daquilo que a gente fez lá. Então é um pouco aquilo que a gente lidava na época. Então tem esse relacionamento com uso de drogas, tem com problemas amorosos, que é uma coisa que era mais latente da época dos nossos 20 e poucos anos. Né? Mas são coisas que a gente acaba meio que transformando em coisas... Tudo é atual, né? Só que da forma que a gente trabalha hoje, está mais atual. Sabe aquela coisa, você faz uma música há 20 anos atrás e você ouve e você fala assim, é isso que eu estava querendo falar. Então, muito disso está acontecendo agora com a gente. Revisitando essas músicas, ouvindo essas músicas, a gente começou a captar mensagens que a gente não tinha percebido que era o que a gente queria falar. Porque na época, quando você tem 20 e poucos anos, é muito mais difícil você expressar sentimentos do que quando você tem mais, né? Então é isso, a gente pegou isso aí e isso tudo é nosso legado. Essa mistura toda é nosso legado. Assim, esse disco é mais essa fase da nossa vida. Os próximos, com certeza, já vai retratar um pouco mais do nosso hoje, né? E vamos ver o que está acontecendo, mas o importante é que lá na frente alguém ouça essas músicas e acredite que isso... Como que é a mecânica de vocês? Quem compõe, não tem mecânica. Não? Essas músicas que a gente está gravando agora, a gente retratou
tragédia de forma poética. É. E olhando para as letras de entre 99 e 2002, elas ainda estão muito atuais, elas cabem muito bem ainda para os dias de hoje. Então a gente falou, pô, dá para investir nessas músicas porque nada mudou de lá para cá. Os mesmos conflitos psicológicos, amorosos, em relação ao seu convívio social, não mudou nada. E é o que a gente retrata. E agora, o que a gente vai fazer mais atual agora, Não sabe o que vai ser ainda, né? Tá nascendo agora. Mas como a gente compôs essas músicas, assim, tem música que eu trouxe, tem outra música que eu e ele sentamos um dia que faltou todo mundo no ensaio. Vamos escrever alguma coisa? Saiu a música, tem outras que ele escreveu com o primo dele, tem outras que o primo dele trouxe a letra. Entendeu? Então, assim, não tem uma mecânica não de aula. Você vai fazer isso. Escreva, eu tenho algumas músicas, Muito bem. mas assim, as que a gente está gravando são. Daquela época. Era Agora nos daquela próximos Mas é pro próximo CD. a gente vai trabalhar os quatro, assim. Vamos trabalhar. Trabalhou? Vai trabalhar? Por enquanto não, mas Não, eu trabalhou. pretendo trabalhar com composição com eles também. Mas a gente está aos poucos construindo isso. Ô Diego, o que você faz além de ser batera da banda? Hoje minha formação é sobre química e eu trabalho com licença ambiental, responsabilidade técnica de empresas. Eu trabalho nessa área, meio ambiente, tentando ajudar um pouco o planeta. Começou como músico quando? Uns 27 anos atrás. Vou te colocar em... Sempre foi batera? Não, toquei teclado, baixo, guitarra. Aí até onde eu estava me encontrando, né? Aí ficou a bateria. Aí eu me encontrei. É bom que se faltar alguém da banda, ele pode cobrir, né? É, Corre, facilmente. outra coisa. Os Só no pés, canto. né? Os pés. E você, Maurício, o que você fazia? Fazia não, perdão. Que banda que você tocou antes do... Minha primeira banda foi a BC3. Aí, a segunda banda, vamos ver aqui, foi uma banda de centro espírita, Sério? autoral. Minha terceira banda foi uma banda de heavy metal, que só tocava cover, meu primo era vocalista e a gente tentou de todas as formas fazer música. Você estava no centro espírita, depois passou pro heavy metal, quer dizer que teve um pulinho daqui pro outro lado, né? É E negócio voltou e tal. Chegou a entidade aleatório. já. Meio misturou o Chico Xavier com o Ozzy Osbourne e foi um negócio desse. Então tinha um coral muito louco nessa época. Léo, você? Como você começou na música? Quando você teve? Que você Eu comecei em banda, na verdade eu comecei em 94 com a Pierrot, e foi até 99 quando virou BC3. Aí quando a BC3 acabou em 2003, eu tava entrando com um cover de Legião Urbana. Aí eu toquei de lá até uns 2 anos atrás aí. Eu tava tocando com eles, a gente rodou muito lugar para tocar. E nesse meio tempo eu tive uma banda de gothic metal, depois eu tive uma banda de pop rock também, que a gente gravou um CD também. E agora voltamos para o BC3. Você foi aniversário, né? Você começou a cantar, né? Chacoalhando. Pior que não é mentira não, porque eu sempre tive pais músicos, né? Meu pai, ele foi compositor, então, e minha mãe tocou na noite até o 8º mês de gestação. Então, Caraca! Literalmente. eu acho que 8º, 7º mês, uma coisa assim. Você tava na barriguinha, então lá, faz curtindo. todo sentido, realmente. Aí eu cresci com eles músicos, meu pai era compositor de trilha sonora para TV, também, na verdade eles se conheceram, né? Meu pai e minha mãe se conheceram na noite, eles casaram, né? Tiveram eu e minha irmã. Eu demorei para seguir a música um pouco assim, porque, bom, realidades da vida, a gente tem que trabalhar com outras coisas que vão gerar dinheiro mais rápido. Então eu passei 2017 a 2022 trabalhando CLT aí, até encontrar o TikTok que me ajudou a monetizar, né, a arte, assim, de certa forma. Aí depois, entendendo que
assim, meio que fortalecer um pouco minha autoestima também, você autoestima ajudou, musical, para eu ir atrás de... Praticamente te ajudou, né? Você se encontrar também no que você queria fazer. E realmente, assim, esse tempo que eu fiquei CLT, assim, trabalhando com outras coisas, a gente perde até vontade, assim, né? Porque a gente vê como é difícil, né? Ver de música. Aí depois que eu percebi que isso, na verdade, não era possível, né? Não que não seja difícil, mas que era possível, aí também encontrei a BC3. Aí as coisas amplificaram mais. Então, agora eu estou vivendo de música por causa disso, mas também essa herança familiar, também o apoio familiar. Minha mãe Apoio é tudo de bom, né? meu pai não está mais aqui, mas minha mãe me dá muito apoio na música. Ela também tem vontade de voltar a cantar. Com os 64 anos dela, ela é uma cantora absurda, assim. Posso Legal. deixar de falar dela, assim, porque ela Com realmente... certeza, em algum show que vai fazer ela tiver, ela vai dar uma palhinha. Ah, com Que certeza. legal, hein? Show de bola, né? O seu primeiro instrumento, no final das contas, foi um cordão umbilical, né? Acho que ela ficou tocando lá, né? Quais os próximos projetos da banda para 2025? Aí deixo também os agradecimentos e os contatos das redes sociais. A gente vai terminar agora, a gente está terminando de gravar as gravações das vozes, de alguns teclados que vai ter na música, né? A Fernanda, ela é uma escrava que a gente coloca no estúdio, porque só dá para gravar uma música por vez, que ela faz 25 vozes em uma música. Então a gente está terminando com um pouco, fazendo com calma também. Eu costumo dizer que ela é a inimiga do autotune, porque todas as vozes que você escutar, ela gravou. Não teve nada não teve de concerto. Nada, é puro, digital. é as vozes dela. Aí a gente vai lançar primeiro um single de uma música. A gente lançou 2 singles, um ano passado e um esse ano. Lançamos um clipe e agora nós vamos lançar mais um single. Antes desse single vai sair um clipe também, desse segundo single que a gente lançou. Aí vai ser o terceiro single nosso e depois desse terceiro single vai sair o álbum completo. Aí a gente vai trabalhar a divulgação, vai entrar naquela parte mais burocrática, chata, Tem mais previsão? necessária. Olha, lá pra julho. Está previsto mais ou menos para sair o álbum completo. A gente tem uma data meio pré-reservada para o single, que é 1º de abril. A gente quer lançar. Não é mentira, né? Não é mentira. A menos que as plataformas atrasem Vamos ficar nas dúvidas. Porque nós tivemos um problema com o nosso segundo single, a gente ia lançar no dia 25 de dezembro. Depois a gente vai no dia 6 de janeiro. Depois de 6 de janeiro. Mesmo assim a gente não conseguiu, por quê? A plataforma atrasou a entrega. Então, Mas o primeiro sendo de 22. mas o primeiro deu, certo. Então assim, tá para dia 1º de abril, se não tiver nenhum atraso. O disco lá para meados de julho, mais ou menos, vai estar saindo. Aí a gente vai fazer aquela parte burocrática de divulgação, fazer bastante, um pouquinho de estardalhaço, né? Para fazer a coisa acontecer. Também vamos produzir alguns clipes também junto. E é isso, depois show, né? Pôr a banda no palco que precisa também, né? Redes sociais? Bom, vamos começar com o Spotify, que é o mais importante. Lá vocês devem procurar por B.C.3, porque tem um outro artista francês que está usando o BC3. Então, use B.C.3 Alkaline Rock. Aí vai aparecer o nosso perfil lá. A gente pede para que sigam o nosso perfil no Spotify, né, para poder fortalecer, poder ajudar. Depois vem no Instagram, já é BC3 Alkaline Rock, né? Com underline, né? BC3 underline, Alkaline underline rock. Aí tem o Facebook também, BC3 Alkaline Rock. Tem no TikTok também. Se entrar lá no nosso Instagram, tem um Linktree lá, daí vai ter todos os nossos links lá. Lá vai ter tudo. O mais importante é o... E sigam também a nossa Fer Ferigato lá no TikTok. Por favor, Meu participem da meu live Instagram dela. é Ferferigato Music, meu Instagram, e o meu TikTok é fer.ferigato. Aí toda noite eu tô lá fazendo música lá, interagindo com a galera. Vamos acompanhar, hein? Segue A gente recomenda porque assim, é muito legal, muito divertido, faz bem. Se um dia que você estiver meio assim, deprê, vai lá, que a Fer levanta. Ela é muito palhaça. Mas se não for doido, não vai não, porque só É, não. doideira lá. Só doideira, só... Mas achei ela muito séria aqui a entrevista. Você que pensa. É assim, timidez, Luan, só timidez. estamos os 4 controlando nossos pensamentos intrusivos. Exatamente. Porque se deixar... Mas não precisava, cara. Aqui a quinta série reina. Quer voltar pra frente de novo do começo? Nós recomendamos sim, essa live é muito boa. Viu? Agradecimentos? Agradecer aqui a Mais Som por receber o espaço, né?
excelente loja, sou cliente aqui, vira e mexe pra cá com as coisas, acho que não só eu, né? Então, somos muito gratos aqui ao espaço, né, da Maison. O que mais a gente agradece? A vocês, A vocês, tá dando esse espaço pra gente, uma abertura, muito obrigado por aguentar a Agradecer gente. muito de verdade. Tivemos até um fundo musical, né? Musical. Nossa primeira entrevista. A gente fez uma pra Santa Catarina, tudo, umas matérias lá, tudo. Mas já como entrevista, essa aqui é a primeira vez. Agradece muito. Vocês vão tocar uma música pra gente colocar no vídeo? Qual música vai ser? Qual música fez um vizinho? Vamos fazer. No final do vídeo vai ter uma versão aqui acústica de Sob Perdas com a BC3. Pode ser. Beleza? Obrigado, galera. Valeu. Eu acho que até melhor. Essa é uma versão de Sob Perdas da nossa banda BC3 para Petrópolis. Eu não sei se você vê, estamos salvos por aqui, mas ninguém vê como eu te vi. Preciso a gente ter o que disserem, vai mudar em mim. Só queria consumir as suas tardes. Me agrada a sua dor, o sol não me incomoda. Sinto mal, sinto nada. Não entendo sua dor, ela já não me agrada. Depois nem sei mais quem sou, já não vejo você nunca esteve aqui. Eu quis sempre te ver, mas meus olhos não veem nada. E saber que está agora já não importa. Onde estou não vai mudar. Então feche a porta. Me agrada a sua dor, o sol não me incomoda. Sinto mal, sinto nada. Não entendo sua dor, ela já não me agrada. Há tempos nem sei mais quem sou, eu já não vejo nada. Me agrada a sua dor, o sol não me incomoda. Sinto mal, sinto nada. Não entendo sua dor, ela já não me agrada. Há tempos nem sei mais quem sou. Lindo. Lindo, lindo. Valeu.